Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você vai conseguir fazer uma moldura, uma borda, digamos assim, um layout para suas gravações de tela, principalmente para quem faz tutorial e coisas do tipo. E aqui eu fiz o mais básico, tá? Utilizando o CorelDRAW e o Corel Photo Paint. Se você utiliza outro programa também, aqui eu vou passar os conceitos que você precisa para chegar nesse resultado, ok? Eu só vou colocar esse layout aqui, vamos supor, já desenhei, já salvei da maneira que tem que ser feito e eu já estou utilizando ele. Então, como vocês podem ver, ele já está funcional, ok? Então, eu vou passar os conceitos de como você vai fazer isso. Então, vamos lá. Como já mencionei, eu utilizei o CorelDRAW e o Corel Photo Paint. O que são os conceitos que você precisa fazer ou ter em mente para desenhar essa borda? Primeiro, eles precisam ter já tamanhos aproximados da resolução do seu vídeo que você vai gravar, ok? Recomendo que seja já para tipo vídeo HD, Full HD e tal. Isso eu estou mencionando, mas não é tão importante porque depois no programa OBS você consegue ajustar a imagem e tudo mais. Mas eu faço dessa maneira para ficar mais fácil. Então, quando a gente vai começar a criar o projeto, esse projeto ele já tem o tamanho de acordo com a resolução que eu quero que tenha. Então, por exemplo, eu estou optando por criar aqui esse documento aqui todo, ele tem 1920 por 1080. É até uma dimensão que eu recomendo, 1920 por 1080, ok? Estou utilizando dois programas porque o CorelDRAW ele é mais fácil para você desenhar, ajustar, posicionar. Daria até mesmo para fazer só no Corel Photo Paint, mas ele tem mais um pouco, digamos assim, algumas limitações a mais no quesito desenho. Aqui no CorelDRAW é melhor. Depois que eu desenho aqui no CorelDRAW, eu simplesmente copio o que eu desenhei e colo lá. Lá eu uso para quê? Eu uso para tirar o fundo da imagem e para salvar no formato que eu quero. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Talvez a gente faça uma modificaçãozinha ou outra, só para ficar de exemplo. Então eu vou criar o documento. Então, como eu mencionei, é ideal que já se crie com essas dimensões de 1920 por 1080. Aqui, talvez não esteja pode estar por milímetro e tal, coloco por pixel, já que essa unidade é mais importante para nós nesse trabalho, pelo menos. E criei. Então aqui está um arquivo em branco, diminuí ele um pouco. Aí o que a gente vai começar desenhando? A gente vai começar desenhando um retângulo aqui com essas mesmas dimensões, ó. 1920, tab 1080. E vamos alinhar. Então aqui tem a opção, ó, alinhar e distribuir, centralizar pela página. Então está bem no centro. Esse quadrado que a gente criou, vamos colocar aqui. Vamos dar uma cor para ele. Vamos criar uma cor diferente, tá? Então o quadrado total que a gente criou. Agora a gente vai criar um outro quadrado. Quer ver, ó? Ctrl C, Ctrl V. Esse outro quadrado que eu acabei de criar aqui, cara, e daí isso daqui já começa a dar o formato que vai ter esse layout, que seria esse daqui, como é mais simples, tá vendo? Vai ser o recorte que a gente vai fazer da peça de trás. Então aí é a hora de cada um definir como quer fazer. Tá? Aqui eu fiz um desenho, fiz um detalhe, vamos seguir mais ou menos isso daqui. Eu só vou mudar ali e fazer um meio redondinho. Então como que a gente define se quiser aquelas bordinhas simples, normal, tá? É simplesmente reduzir o tamanho desse outro quadrado aqui, que depois a gente vai utilizar ele para quê? Para recortar aquele fundo. Então vamos reduzir ele aqui um pouquinho. Aqui seria 1920, agora eu vou passar para 1820. E o de baixo aqui eu vou passar para... Era 1080, eu vou passar ele com medidas de 980 pixels.
e centralizar de novo. Eu centralizei manualmente, mas se quiser vai lá naquela opção aqui, ó, objeto, alinhar e distribuir e clique em centralizar pela página. Tá? Isso seria aqui a borda mais simples possível. Tá? Nessa parte aqui, ó, eu selecionaria a de trás, pressiono Shift e seleciono a da frente. E venho aqui, ó, e clico na opção frente menos verso ou verso menos frente. Dependendo de como você selecionar, vai mostrar que não deu resultado nenhum. Dependendo da seleção, entendeu? No primeiro momento, eu selecionei ali, foi frente menos verso, não deu em nada. Então, vamos versus menos frente, tá ok? Então, perceba, agora ele já criou essa borda aqui, ó. Daí, se eu quiser mudar a cor aqui, ó, tá? A borda já está criada. Se eu quiser fazer agora aqui outras definições, outros detalhes e tal, vamos mudar um pouquinho com relação àquele outro. Agora eu vou fazer aqui uma elipse, um oval, acho que seria uma elipse, maneira correta de se mencionar. Vou cortar ela aqui. A ideia não é, nesse vídeo pelo menos, não é dar aula da questão de tipo, como utilizar o CorelDRAW. Só estou mostrando aqui para quem já tem alguma noção de CorelDRAW. Em outros vídeos eu faço algo do tipo. Eu vou soldar aqui para ver se... Às vezes aqui no Corel, quando você usa essa opção soldar, que deveria transformar isso daqui numa peça única, ele não se comporta como deveria. Então, se tivesse aceitado como uma peça única, quando eu mudasse a cor aqui de preenchimento, ele preencheria, mas não preencheu. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o método que eu utilizei. Então, ao invés de unir elas e soldar, tem uma opção aqui, ó, que vai criar um limite em volta desse desenho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu cheguei no resultado que eu quero. Então, ele entende agora que isso daqui é uma coisa única. Tá? E vamos soldar isso daqui aqui. Aqui, quando você for soldar uma peça na outra, não procura não colocar assim no limitezinho exatamente. Tá? Você precisa redimensionar a peça e tal para chegar no resultado, mas coloca um pouquinho para dentro aqui, porque na hora de soldar às vezes dá erro. Agora eu selecionei essa, Shift, e vou selecionar essa outra. E vou utilizar aqui a ferramenta soldar, ó. Tá vendo? Então eu já estou dando um formatinho para o meu layout. Aí cada um dá o formato que quiser nessa parte. É importante essa questão que faça aquela remoção, entendeu? Não é que eu desenhei dois retângulos e um menor, um maior e um menor. Eu desenhei aquele retângulo, tá? E o outro retângulo ele recortou. Então ele recortou o fundo desse daqui para formar essa imagem. Tá? Senão, da outra maneira, fica um sobre o outro. Aqui não tem nada sobre. Na verdade, aqui está recortado. Agora só vamos colocar mais aquele detalhe do coração que tinha aqui também. A mesma coisa. Aqui tem formas básicas e tal. Vamos selecionar o coração aqui. Óbvio que esse aqui seria um layout mais feminino, né? Mas só para dar um exemplo. Coloquei ele aqui. A mesma coisa, tá? Eu não posso, tipo, deixar, vamos supor, a moldura que eu já estou desenhando e isso daqui e depois salvar para tentar chegar no resultado que a gente quer. Não, eu tenho que pegar isso daqui, a não ser que queira sim, mas a ideia ali é deixar vazado também isso daqui. Se eu quiser vazado, mesma coisa, vou selecionar os dois, trás, frente, e utilizar essa opção. Vamos ver aqui. Versus menos frente, tá vendo? Então tudo que tiver lá, depois que a gente criar o layout e tal, aqui embaixo vai ser vazado também. Poderia ser qualquer formato e tal. Poderia sim deixar o coração preenchido, mas vai ser uma cor que o que tiver embaixo daquilo não vai estar mostrando nada. É só para exemplificar.
Agora os escritos também, o que você quer escrever ali, ó, os textos, na verdade, né? Então vamos seguir aquele mesmo conceito que já tinha ali. Selecionar aqui a fonte que você quer, vamos mudar um pouquinho aqui, ó. YouTube Channel. Isso daqui também, a mesma coisa. Você quer alinhar aqui, ó, você quer alinhar exatamente em cima, você quer alinhar sobre, tá? Aqui no CorelDRAW você tem as opções de organizar esses ícones, tipo pela opção ordenar. Se você colocar aqui, ó, tipo recuar 1, então tá na primeira, tá na segunda, deveria ir para trás. Se não for assim, você vai aqui, ó, para trás da camada. Tá vendo? Ele ficou atrás da moldura. Ah, isso não é o que a gente quer. A gente quer exatamente na frente. Então dá um Ctrl Z e volta. Eu estou mostrando que você consegue organizar os objetos. O que vai ficar na frente, o que vai ficar atrás, coisas do tipo. Então vamos deixar assim um pouquinho sobre. Eu poderia deixar aqui e tal, mas eu acho bacana ficar assim. E vamos colocar mais o detalhezinho que tem aqui. A gente já fugiu um pouquinho do desenho, mas vamos criar outro então. E vamos colocar aqui, tá? Aqui vai ser vermelho mesmo. Tá vendo? Quando cria, ele é criado seguindo a camada, vai colocando na frente. Aí você organiza aqui o que quer ficar na frente e tal. Se isso daqui vai ficar atrás da moldura, na frente do escrito, atrás do escrito. Aqui no caso a gente tem que trazer esse escrito aqui para frente, bem para frente. Então coloca aqui, ó, para frente da página. Tá? Aí nesse ponto aqui é aquela hora que você pode colocar o logo das suas redes sociais, colocar Facebook, colocar o endereço, coisas do tipo, Facebook, Instagram e por aí em diante. Então beleza, aqui a gente criou a moldura básica. Deixa eu apagar isso daqui. Agora o que vai ser feito no Corel aqui? Eu vou começar criando novamente. Tá vendo que às vezes, tipo, se você já usou para fazer alguma outra coisa, ele vai guardar aqui, tipo, a última dimensão que você utilizou. Se ele não está no formato, a gente vai vir aqui, ó, vai colocar em tamanho do papel e vai mudar aqui. E também escolher aqui a unidade de medida de acordo também. A gente está trabalhando com pixel nesse momento. Mesma coisa, ó, 1920, tab 1080. Criei. Tá? Menos 1 aqui. Agora eu volto no CorelDRAW. Vou selecionar tudo aqui que eu acabei de criar. Vou dar um Ctrl C, ou seja, eu copiei. Se você quiser também abrir aqui, colocar em copiar aqui, ó, Ctrl C. E vou colar aqui. Tá vendo que ele criou bem maior do que aqui o resultado que a gente busca? Então aqui só tem que tomar cuidado para não perder o coisa, já que ele vai ficar disposicionado assim, ó. Coloca aqui, agora a gente só precisa ajustar o tamanho dele, que ele está com um tamanho diferente, tá vendo? Quando importou, exportou, colou de um para outro, pode ver que ele modificou o tamanho aqui para 4100 e tal. Vamos ajustar. 1920, tab 1080 e Enter. Agora ele só está disposicionado aqui. Você pode vir aqui em Objeto, Organizar, Alinhar e Distribuir. Daí vai aparecer essa janelinha. Primeiro a gente vai centralizar ele aqui, ó. Dá um clique aqui e agora dá outra aqui. Pronto, centralizou na nossa página. Só que agora aqui precisa fazer algo para que tenha aquele efeito de não ter o fundo. No fundo a gente vai exibir a imagem que a gente quer, ok? Então você vai vir aqui em Objeto, você vai colocar Criar e do fundo. Ou seja, ele vai pegar esse fundo branco que é uma cor sólida e vai criar um objeto com ela. A gente vai selecionar ele e simplesmente deletar. Então não tem mais fundo. Agora outra informação importante. Agora aqui só falta fazer o que? Salvar esse arquivo.
Só que você vai vir em salvar como e precisa salvar neste formato aqui, ó, PNG. Se você salvar como JPEG ou qualquer outro, não vai funcionar. É o formato PNG, que ele vai preservar esse sem fundo, ok? Se você salvar em outro, ele deixa o fundo com uma cor sólida. Vamos salvar aqui, opa, novo layout. Salvar, ok, está dizendo que vai combinar aqui e tal, aqui não precisa mudar muita coisa. Agora eu vou vir aqui no OBS, tá? Vou colocar aqui o programa que eu estou utilizando para gravar, e você coloca aqui, ó, mais imagem, vamos dar um nome aqui, ó, novo layout, e vou procurar essa imagem. Vou ver aqui onde ela está. É esse daqui, ó. Ok. Deixa eu voltar para cá agora. E ela já está em uso, só que ela está por cima da outra. Deixa eu apagar. Então aqui agora está só a que eu criei agora, que vocês estão vendo aí na borda. Ok? Então agora a questão de ajustar e tudo mais, seria um outro vídeo, como colocar a borda no OBS e coisas do tipo. A ideia era fazer um exemplo bem simples, bem prático. Como eu disse, a personalização em si de como vai ficar o seu layout, que aí é de cada um, tá? As informações que você quer colocar aqui e tudo mais, ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Opa, deixa eu só colocar aqui. Falou!